Graça e paz para todos os amados irmãos em Cristo Jesus e para todos os amigos que estão nos assistindo. Quem nunca teve, quem não tem, quem não terá alguma dúvida a respeito de assuntos bíblicos? Principalmente aquelas pessoas sinceras que buscam conhecer as Escrituras Sagradas e colocar em prática na sua vida. Tem muitos temas, muitos textos que geram dúvidas, daí a razão de existir tantas e tantas e tantas religiões. Nesse momento vamos abordar sobre um tema muito importante que gera dúvida entre muitos irmãos. Sábado. Devo guardar o sábado para ser salvo? Preciso guardar o sábado para ser salvo? Bom, muita gente tem dúvida a respeito do tema do assunto sábado, por conta de que o sábado está na Bíblia Sagrada e aí uns dizem que deve ser guardado, outros dizem que não. Bom, vamos ouvir com atenção, ver com atenção, observar com atenção, analisar os detalhes e aí no final você tire suas conclusões. Se você achar que deve guardar, guarde. Se você achar que não deve, não guarde. Tire suas conclusões. Preste atenção. A pergunta que eu quero fazer é: devo guardar o sábado para ser salvo? Preciso guardar o sábado para ser salvo? Então vamos tratar a respeito da salvação. Primeiro, a salvação ela é impossível aos homens. Quando se trata da salvação, nós precisamos primeiro entender essa grande verdade revelada pelo Senhor Jesus. A salvação é impossível aos homens. Preste atenção no que está escrito na palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 19, versículo 23 até o versículo 26. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Preste atenção à pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Portanto, põe na sua cabeça que você, eu, nenhum ser humano terá capacidade de ser salvo pelos seus próprios méritos. Jesus revelou que a salvação é impossível aos homens. E então, como ser salvo então? Bom, é aí onde entra a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus, a sua infinita graça. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele nos explica a respeito da salvação. A respeito da salvação está revelado, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. É mediante a sua infinita graça e é mediante a fé. Simplesmente, vou repetir, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Em uma determinada ocasião, Jesus havia ministrado a palavra e as pessoas perguntaram a ele, lá em João capítulo 6, versículos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Essa é a única obra que alguém pode fazer, crer na pessoa de Jesus. Quando eu digo esta é a única obra, eu estou me referindo para a salvação. Lá em Atos 16, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo também teve uma experiência quando alguém lhe indagou a respeito da salvação, e assim está escrito: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo?
Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como você pode ver, no transcorrer da palavra do Senhor, nós vamos entendendo que a salvação é de graça, é pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39, numa das primeiras mensagens do apóstolo Paulo, ele diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Quando se crê em Jesus, é justificado, é declarado justo pela fé. Paulo menciona algumas coisas a Tito a respeito da salvação, dizendo que alguns haviam sido salvos de que maneira? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, a salvação não é pelas obras, é pela graça. Quero deixar para você ainda uma passagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Diz assim: o Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Portanto, a salvação é gratuitamente, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, como diz o Senhor através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, nesse mesmo contexto, Paulo diz no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Com respeito à salvação, não importa o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não importa o que eu guardo, o que eu deixo de guardar, não importa sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, isso não faz diferença nenhuma com respeito à salvação. A salvação é um dom de Deus, não vem de obras, é um presente de Deus para que ninguém se glorie. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo mandou guardar o sábado? É interessante a gente saber disso. O apóstolo Paulo mandou guardar o sábado? Paulo, para quem não sabe, ele escreveu 13 cartas. Paulo escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Paulo escreveu 13 cartas. Em alguma delas, ele mandou guardar o sábado? Por incrível que pareça, nenhuma vez. Nestas 13 cartas, tive a curiosidade de fazer a seguinte pesquisa. Nestas 13 cartas, tem 87 capítulos. Nestas 13 cartas, tem mais de 2.000 versículos. Paulo não mandou uma vez sequer guardar o sábado. Por quê? Você já parou para pensar nisso? O Novo Testamento ele contém 27 livros, entre os livros e as cartas. 13, quase a metade, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Nenhuma delas ele mandou guardar o sábado. Pelo contrário, ele faz menção do sábado uma vez, e essa menção está lá em Colossenses 2,16. Você sabe o que é que diz? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Este estudo será dividido em 4 partes. Aguarde a sequência. Um forte abraço